O Arthur Lira está alucinando, pessoal. Ele perdeu completamente o juízo com as alucinações que ele tem sobre o Bolsonaro. Eu não sei o que está acontecendo com ele. Não sei se ele está comendo muito chocolate estragado trazido pelo Flávio Willy Wonka, mas essa é a única explicação para a alucinação que ele teve dizendo que o Bolsonaro, a partir do mês de maio, ou seja, a partir do mês que vem, no mais tardar em junho, vai começar a liderar as pesquisas. Essa é uma informação que ele tem. Eu não sei de onde que ele tirou essa informação, mas logo depois ele já se desmentiu, ou seja, alucinou. Ainda mais depois de todas as péssimas notícias econômicas que nós tivemos entre ontem e hoje. É impossível Bolsonaro liderar qualquer pesquisa e eu vou além, é impossível Bolsonaro vencer qualquer pleito no cenário que nós temos hoje. Mas você pode ter uma opinião diferente da minha. Coloque nos comentários, você acredita que é possível Bolsonaro vencer? Você acha que o Arthur Lira está alucinando mesmo? Deixe seu like e envie um superchat para esse vídeo, basta clicar nesse botão de valeu. E essa fala do Lira a respeito da liderança do Bolsonaro, ela é completamente absurda em vários níveis. A começar pelos elementos quantitativos disso, ou seja, a começar pelos elementos numéricos. Eu vou começar falando das pesquisas, depois eu vou para outros pontos. Hoje, pessoal, nenhuma pesquisa indica crescimento do Bolsonaro em cima de votos do Lula, porque todas as pesquisas mostram o Lula estável e o Bolsonaro crescendo dentro da margem de erro em cima de votos que foram deixados pelo Sérgio Moro. Ou seja, Bolsonaro recuperou antigos apoiadores, mas não conquistou nada. Então, para o Bolsonaro conseguir superar o Lula nas pesquisas, ele precisa ganhar 8% aproximadamente do Lula, em cima do Lula, para tirar a diferença e superar. E como que ele vai fazer isso? Sendo que tudo que ele tentou fazer agora não resultou nenhum efeito. Não sei como. Então é uma alucinação do Arthur Lira. Para o Bolsonaro conseguir fazer isso, ele teria que crescer especialmente em cima de um eleitor que o rejeita demais, que são mulheres, pessoas mais pobres e jovens. Essas três parcelas da população rejeitam Bolsonaro. Foram as mais afetadas durante toda a pandemia que nós tivemos. Os mais pobres pressionados pela inflação, pressionados pelo desemprego, que também afetou os mais jovens e as perspectivas dos mais jovens com o futuro, com o mercado de trabalho e principalmente as mulheres, que foram sempre discriminadas pelo Bolsonaro e principalmente muito pressionadas pela crise econômica, principalmente as mulheres da periferia. Então não há qualquer sustentação da realidade, a não ser no chocolate estragado que ele tenha comido, para poder falar o que ele falou, né? Que o Bolsonaro vai liderar as pesquisas. É uma grande palhaçada do Arthur Lira, mais uma dele. Talvez o Arthur Lira possa ir ao pescoço, né? Agarrar o pescoço das pesquisas, né? Talvez ele goste de fazer isso, não sei porque essa história veio na minha cabeça, mas se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. E ontem nós tivemos péssimas notícias econômicas. Péssimas notícias econômicas. E assim, eu não vejo possibilidade de alguém vencer uma eleição presidencial, a não ser num contexto muito específico, em um momento econômico ruim. Ah, Dilma em 2014. Não, não, não. O momento econômico que nós vivemos ou vivenciamos em 2014 foi muito diferente do momento que nós estamos vivendo agora. Mas muito diferente mesmo. Não há a mínima comparação. Naquela época havia uma outra revolta popular a respeito da corrupção, mas a nossa economia, se naquela época estava ruim, hoje está muito pior. E existe uma certa hierarquia de prioridades a partir das faixas dos eleitores. No nível municipal, ou seja, prefeitos, a preocupação da população é justamente saúde e educação. Porque os sistemas únicos de saúde, na sua maioria, eles são ali responsabilidades dos governos municipais. No nível estadual, a questão é segurança pública. Então a população tem um interesse maior na parte de segurança pública. E no nível federal, ou seja, no executivo federal, o presidente da república, a grande discussão é justamente a pauta econômica. E hoje a economia está péssima. Péssima. E por vários e vários motivos. E ontem nós tivemos uma notícia assim simplesmente destruidora, que foi o aumento dos juros nos Estados Unidos. O Banco Central americano aumentou os juros. E isso vai provocar muitos impactos para o Brasil. O primeiro deles é que, como os Estados Unidos está pagando juros mais altos, vai haver uma saída de dólar do Brasil, como já está acontecendo, para os Estados Unidos. E o que isso faz? Faz com que o preço do dólar aumente muito. Ao aumentar o preço do dólar, o que nós temos? Inflação. Então só aí já vai ter uma inflação. Esse aumento da taxa de juros também provocou o aumento da taxa de juros no Brasil. Também provocou, né? Então a taxa de juros do Brasil aumentou. Ao aumentar a taxa de juros, você tira
um incentivo, você dificulta a criação de novos postos de trabalho. E ao tirar a criação de novos postos de trabalho, você acaba reduzindo ainda mais o consumo. Então o consumo ele vai ser reduzido pela não criação de postos de trabalho e pelo aumento da inflação. E como você tem uma inflação alta e um baixo crescimento da economia e também de postos de trabalho, você tem um contexto que é chamado de estagflação. Basicamente é isso, para que a gente não entre em muitos detalhes que não vem ao caso do vídeo. O que você tem que entender é, o contexto econômico está péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. E para piorar, nós vamos ter redução de consumo. E vocês sabem muito bem que a população, ela sente a melhora da economia consumindo mais. Se a população não consumir mais e, na verdade, consumir cada vez menos, não há uma sensação de uma melhora na economia, uma melhora na vida. Ou seja, quais são as chances dessas pessoas votarem em Bolsonaro? Nenhuma. Zero. As críticas aumentam. E para piorar, houve um aumento também da taxa de juros, da inflação no Brasil. A inflação não consegue descer dos 2 dígitos. Está na casa dos 10, 11%. Isso massacra a população, principalmente a população mais pobre. Justamente essa que o Arthur Lira acredita que vai sair do Lula e vai para o Bolsonaro. Ou seja, não dá. O dragão da inflação nesse ano, pessoal, ele está simplesmente implacável. Talvez a inflação ela caia dos 2 dígitos para apenas 1 dígito no segundo semestre, mas haverá tempo hábil suficiente para o Bolsonaro reverter esse cenário econômico péssimo? Não. Não. Talvez não, né? A gente não sabe. E aí você vai dizer, mas o Bolsonaro ele pode dar 1001 desculpas, é o aumento do dólar, é o conflito da Ucrânia, é a pandemia. Você pode falar isso e ele já está usando essa desculpa esfarrapada. Ele já está falando isso, como ele já falou hoje. Não, a comida ficou muito cara por conta da guerra, por conta da pandemia, por conta do fica em casa. O problema é que essa argumentação, essa linha de raciocínio do Bolsonaro não cola com a população. Não cola, porque nós já tivemos pesquisas mostrando isso, pesquisas da Quest, inclusive. Eu já fiz vídeos falando sobre isso, eu vou deixar o link aqui no card se eu encontrar, mas falando dessa impossibilidade do Bolsonaro de vencer, o link está aqui no card. Mas o que acontece? 80% da população brasileira culpa Bolsonaro critica, melhor dizendo, contra ou rejeita essa política de controle inflacionário implementada pelo governo. 80%. E mais ainda, aproximadamente 80% da população responsabiliza Bolsonaro pela alta inflação que nós temos no país. Ou seja, por mais que o Bolsonaro queira falar que a culpa é do Japão, que a culpa é de Marte, que a culpa é sua, que a culpa é minha, que a culpa é de todo mundo menos dele, a população o responsabiliza. E num contexto econômico ruim, como? Como que ele vai conseguir votos necessários para superar o Lula e assumir a liderança das pesquisas justamente no meio do ano? Não dá. Não dá. É uma alucinação completa do Arthur Lira. Talvez ele esteja precisando avançar em algum pescoço para conseguir concatenar melhor as ideias. E ele falou, olha, o jogo no Nordeste já está perdido. Ele jogou a toalha a respeito do Bolsonaro. Logo depois que ele falou sobre, não, vamos superar nas pesquisas, tenho essas informações, não sei que informação, de onde que ele está tirando, de qual pescoço ele tirou essas informações, mas ele falou, não vamos superar. Mas depois no Nordeste acabou. Não dá para superar no Nordeste. E como que ele vai conseguir superar ou vencer o Lula se ele já está completamente derrotado no Nordeste? Não tem como, porque nas outras regiões há um certo, podemos colocar quase um empate, vai? Tá um empate em São Paulo, em Minas Gerais o Lula está na frente, que é um estado importante, no Rio de Janeiro está meio pau a pau, em outros, mas no Nordeste está muito massivo, a população rejeita demais o Bolsonaro. Mas a rejeição do Bolsonaro está caindo no Nordeste. Tá caindo no Nordeste, mas isso está correspondendo em voto? Se não tiver, não adianta nada. Absolutamente nada. E se o Bolsonaro não reduz a rejeição dele no Nordeste, como que ele vai fazer? Mas em 2018 o Nordeste votou contra o Bolsonaro. Tudo bem, mas a distância do Bolsonaro para o Haddad em outros estados foi muito maior e não é isso que nós estamos vendo. Nós temos que acompanhar as pesquisas de intenção de votos em São Paulo, principalmente, Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Minas Gerais, o Lula está bem na frente. Em São Paulo está pau a pau. Mesmo que o Bolsonaro ele vença em São Paulo, a diferença dele para o Lula tem que ser uma diferença gigantesca. E não é isso que está aparecendo. Não é isso que está acontecendo. Então assim, foi uma alucinação do Arthur Lira. Talvez ele queira se livrar aí dos problemas que ele está tendo no judiciário. Talvez seja uma ânsia de pescoçar mais alguém. Eu não sei o que está acontecendo.
Mas se você discordar de mim, você tem os comentários. Você pode colocar, você acha que foi uma alucinação do Arthur Lira? Você acha que ele deve ter comido algum camarão estragado? Ou você acha que ele deve ter tido algum problema com o orçamento secreto que não chegou no destino que ele gostaria? Deixe nos comentários a sua opinião. Se você discordar de mim, pode discordar. Os comentários estão aí para isso.